Gazini, eu recebi uma mensagem por WhatsApp do Bira Dantas, cartunista, chargista famoso no Brasil, amigo meu, muito gente boa, sempre me manda informações e até me auxilia na questão da. Porque, como eu faço parte do troféu Ângelo Agostini, ele sempre me manda também relatos não, informações acerca de algum falecimento de algum quadrinista ou fanzineiro, enfim. Mas além disso, ele me manda mensagens e notícias de outros temas como quadrinhos e principalmente de fanzines para mim, né? E aí ele mandou essa informação sobre o Zero Zine, que eu não conhecia, né? Então, como vocês veem aqui, número 4, ano 12, Florianópolis, fevereiro de 95, curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Porém, eu fui pesquisar. Não é um fanzine, ele é um jornal mesmo. E esse número em especial saiu com o subtema, o subtítulo de zine. Achei muito interessante. E aí eu fui pesquisar, né? Na pesquisa eu encontrei os links de todos os jornais, desde 1982, quando surgiu o primeiro. Aqui está o primeiro, é uma hemeroteca digital da Universidade Federal de Santa Catarina que abriga essa coleção, que é um jornal de laboratório do curso de jornalismo, que foi iniciado em setembro de 1982. Distribuição interna, mas hoje na verdade, ele faz parte do curso de jornalismo, é um jornal laboratório, mas ele é bastante conhecido atualmente também. Ele tem divulgações pela. Aqui, para o reconhecimento, eu achei um site que explica os 40 anos do Jornal Zero, sob 7 olhares aqui, que são exposições de falas de professores, de cartunistas, chargistas que participaram e participam do jornal. Então, Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da UFSC, completa 4 décadas, isso em 2022, em plena pandemia, né? Então, ele já passa dos 40 anos, né? Uns 43 anos agora. E aí vai contando aqui a história, o histórico de que era uma disciplina optativa, depois ela passou a ser obrigatória, depois ela voltou a ser optativa, e que durante a pandemia se tornou apenas um jornal virtual, né? Porque prioritariamente ele é impresso. E aí ele voltou a ser impresso recentemente. Então tem a fala aqui de alguns chargistas, alguns jornalistas, tem uma sequência aqui. Aliás, tem um outro chargista e eles estão mostrando aqui a parte, o suplemento cultural, né, do jornal. Então esse link aqui, eu vou deixar todos os links depois. Vou fechar aqui para poder ver a outra página, que é o do número. Então, como vocês veem, ele tem uma numeração, né? E aquele número em especial, vou voltar lá. Este aqui, não, esse é o primeiro, né? Aquele número em especial, que é um número. Na verdade, é o número 4 do ano. Deixa eu ver qual é o ano aqui mesmo. Tem um outro aqui, eu vou mostrar depois. É este aqui, ó. É o ano 12, número 4, fevereiro de 95. E aí tem também uma edição especial que é acerca de quadrinhos, de março de 1992. Saiu antes. E também, ó, Zero Zine, né? É como se fosse um zine. São dois números que têm a ver com fanzine. Então, quem elaborou os alunos, estudantes, junto com o professorado que organizou essas duas edições, provavelmente conheciam o fanzine, né? Os fanzines eram o esteio das publicações amadoras independentes, principalmente de quadrinhos no Brasil, naquele período da década de 80 e 90, principalmente 80 para 90. E aí nós temos aqui uma edição riquíssima sobre HQs, né? Então, vários itens falando do quadrinho inicial. Aqui eles apontam Yellow Kid como primeiro, mas depois eles consertam isso no outro número lá do fanzine. Tem vários temas, né? Incluindo os temas que estavam despontando no Brasil, né? A explosão do quadrinho japonês, Akira como animação, quadrinhos também,
a influência com Frank Miller e outros, Neil Gaiman com Sandman, Robert Crumb. Então, os quadrinhos que começavam a sair no Brasil, os quadrinistas da região sul também, Federico Fellini com Milo Manara, né, um cineasta com quadrinista. Então, uma edição especial que deve ter sido fantástica na época. Não me chegou e não vi ninguém com esse fanzine, eu não me lembro de ter visto esse fanzine. Talvez essa capa até me é familiar, mas não sei se é a figura do personagem aqui do Lone Wolf, né? Do samurai era um samurai que influenciou em essas histórias em quadrinhos, influenciaram Frank Miller, essas especificamente do Gozeki Kojima. Mas não sei se era, me é familiar essa capa, não sei se eu cheguei a vê-la mesmo pessoalmente. Aí nós temos um outro número, que é este outro aqui, que saiu depois, né? Daquele foi em 92, esse em 95. Esse foi o que o Bira havia me mandado, depois pesquisando, né, conversando com ele, acabei chegando ao link ali, para esse link aqui de todos os jornais do Zine, do Zero, né? E aqui seria o ano 4, na verdade ano 4, né? Ano 4, ano 12, esse ano 12 eu não sei a que se refere, mas porque não são 12 anos de Zero Zine, com essa numeração aqui, é muito pouco, né? Só se fosse um por ano, não é possível isso, não sei, ou 4 por ano talvez. Aqui, ó, eu estou vendo, ó, setembro de 82, depois janeiro, depois fevereiro de 83, outubro. Então a periodicidade era meio aperiódica, lembrando até fanzine, né? Talvez seja isso mesmo, de 82. Vamos lá, a 92 realmente, agora pensando aqui com clareza, né? Aí já são 10 anos, né? E aí até aqui já são 12 anos. Tá certo, 12. Isso. Então aí agora entendi o que é esse ano 12 aqui. Então a periodicidade era meio incerta. Ou tal qual até um fanzine, mas como é um jornal laboratório, é compreensível isso também, né? Mas estamos lá. Zero Zine, né? Contém até um pôster do Robert Crumb. Boicote ao quadrinho nacional, quer dizer, tem uma matéria sobre isso, né, sobre essa questão da problemática que havia para se publicar quadrinhos no Brasil, quadrinhos nacionais, né. Essa edição até está, ela tem pedaços faltantes aqui por causa de traças, né, provavelmente. Mas vamos lá. Eles falam dos quadrinistas que começaram a desenhar super-herói para o mercado norte-americano na época, né? Década de 90. Falam também do Angelo Agostini, corrigindo aquela matéria de que o Yellow Kid seria o primeiro no jornal anterior, né? Agora nesse aqui eles já colocam, falando dos precursores, dentre eles o Angelo Agostini, né? Então há uma correção aí, uma retificação, depois, bebendo da fonte de pesquisas, eles acabaram remediando isso de certa maneira. E aí outras matérias interessantes aqui, tem a Mafalda, tem acerca de quadrinistas de Santa Catarina, né? Quadrinistas de Santa Catarina esperam em vão por patrocínio de editoras. Era um período muito difícil de ter publicação de quadrinistas nacionais realmente, né? A Força do Traço em Porto Alegre, aí falando de um salão, do terceiro Salão Internacional de Desenho de Imprensa, que houve lá naquele período. Os três amigos, Angeli, Laerte e o Glauco, né? O Glauco já é falecido agora, né? Agora não, de uns anos para cá, né? E falando do Edgar Vasquez, que é boicotado pelos principais jornais do país, é uma matéria bem interessante, eu não consegui lê-la ainda inteiro, mas isso mostra que as críticas que esse autor colocava com relação à fome no Brasil, à miséria e à política, fez com que muitos jornais não publicassem naquele período. Hoje em dia ele é bastante publicado, sabem aonde? No site Marca de Fantasia. Vou abri-lo aqui para vocês, né? E isso é muito importante que vocês também tenham esse conhecimento aqui, ó. Na capa, na primeira página principal, vocês sempre tem aqui uma tira do Edgar Vasquez com seu personagem Rango. Rango, né, é uma gíria para comida, né? E aí Rango é um faminto, ele não tem comida, né, na verdade. Então, voltando lá,
zero aqui. Então fala aqui de outro também quadrinista do Sul, que é o Hadith, agora eu não lembro se é o personagem, eu acho que é o autor mesmo. Ah, não, o personagem é o Hadith, é o personagem do Yacht. Desculpe, eu esqueci mesmo, eu lembro. O autor se chama Carlos Henrique Yacht, mas eu conhecido como Yacht. E aí tem um outro também que é o Santiago. Então, assim, é um jornal bastante. É um jornalzine, né? Com bastante informação, e aí fala do boicote do quadrinho nacional, de que tinha uma lei de reserva de mercado que garante 60% para a produção nacional, mas que não é cumprida por jornais e editoras. E o pôster do Crumb está aqui no meio aqui. Gibitec em Fio de São Paulo tem até a foto do Klink. O Klink é um bibliotecário que trabalhava na Gibiteca de São Paulo, né? Hoje em dia aposentado, mas de vez em quando eu encontro em eventos de quadrinhos. E aí vocês veem o jornal todo carcomido aqui, todo perfurado pelas traças que haviam se alimentado, né, do papel. Aqui fala um pouco mais sobre o Maurício de Souza, HQ ecológica que vira best-seller. Essas HQs saíram no Brasil, a autora, eu tenho ele em PDF aqui, deixa eu abrir ele aqui, o PDF está mais claro um pouco. Aqui, vamos lá, acho que eu já passei aqui. Aqui, vamos ampliar um pouco. Fala da Cláudia Levi, se eu não me engano esse é o nome dela, já faleceu, mas ela, Cláudia Levi. Eu tenho esse número aqui dela, e é quadrinhos e ecologia, muito interessante também, trabalho muito bom, falando da Metal Pesado, que é a revista Metal Hurlant, né, que deu origem à heavy metal norte-americana, Metal Hurlant francesa. Aqui sobre Robert Crumb, Frank Miller, né, aqui também a morte, né, do Neil Gaiman, a personagem, e aí, não a morte do autor, mas a personagem morte. Lourenço Mutarelli, na época que estava indo para o auge dos seus quadrinhos, né? E falando de outros autores aqui. Tá, Hilde Weber, que foi uma cartunista chargista brasileira, que aliás não era brasileira, era alemã, mas morava no Brasil e faleceu. Se eu não me engano foi isso que eu tinha lido aqui, ela faleceu aos 81 anos em 14 de dezembro daquele ano de 95, né? Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. Ela chegou ao Brasil em 1933. Tem trabalhos dela que saíam até em revistas de quadrinhos da década de 70 no Brasil. Acho que a Grilo, se eu não me engano, é uma delas. Enki Bilal, que é o iugoslavo também, famoso com a trilogia Nikopol, que é uma trilogia muito pesada, assim, é um quadrinho político muito atinente. Na verdade, são distopias políticas de um mundo que mistura mitologia egípcia com outras questões, mas políticas também. Então, a metáfora, né, com a política atual da Europa, aquela política pesada, fria, junto com questões de ficção fantástico-científica. É um jornal muito interessante. Esse número, então, saído em 1995, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Aqui tem outro, eu baixei, é possível baixar gratuitamente todos eles, né? E baixei também o número julho de 2012, número 8. Eu baixei porque fala aqui, dá uma retrospectiva dos primeiros 30 números, mas também tinha um outro detalhe muito interessante de um cineasta trash brasileiro que está em voga novamente, que ele soltou alguns filmes na década de 90, como O Monstro Legume do Espaço, algo assim, que é o Peter Baestorff. Ele é de Palmitos, na cidade de Santa Catarina, se eu não me engano. Ou é do Rio Grande do Sul, mas eu acho que é de Santa Catarina. E ele aqui, fora dos holofotes de Hollywood, né, produtora de filmes trash mais antiga do país, sobrevive com poucos recursos, muita ousadia. Aqui está a foto dele da época, né? E sim, os trabalhos dele são muito interessantes, então tem essa matéria sobre ele nesse outro número aqui
do jornal, que já não vem com o subtítulo Zine. Os dois únicos que vêm são estes números aqui, né? O ano 12, número 4, zero Zine, que é de 1995, e o anterior, que é de 1992. Deixa eu ampliar aqui. Aqui não colocaram, mas tá. Ele é de... na capa aqui não foi colocado, mas tem algum local aqui tem a inserção dele, dos dados, né? Ah, tá aqui, deve estar aqui, sim. Aqui. Concluída em 10 de março de 92. Né? Agora voltamos para o site aqui, onde temos então toda a coleção, né? Vou voltar aqui. Eu vou deixar sob a descrição, né, deste meu Gazine, obviamente, o link principal, né, da hemeroteca, que tem desde o número 1 até o número... não vem todos, até o maio de 2018. As edições da pandemia acabaram não entrando aqui. Aí está uma questão, né, se eles vão colocar ou não depois. Porque aquela matéria que eu baixei... deixa eu ver aqui, não é essa. Por que eu baixei essa? Eu não me lembro agora. Eu vou fechar essa aqui para poder entrar na outra aqui. Tem o Instagram, né? No Instagram eles colocam aqui que a primeira edição de 2025, né, segundo semestre, saiu da prensa. Então acabou de sair recentemente. Tem até além do zero, vem o zerinho, que estão distribuindo o zero e o zerinho, 100% gratuitos. Jornal, pois é um jornal feito por alunos do curso de jornalismo da UFSC e em diversos pontos da grande Florianópolis, né? E aí o zerinho, pelo que eu li em algum local aqui, ó, edição especial zerinho, nasce com a proposta de informar bem as crianças e adolescentes sobre os mais diversos conteúdos. É interessante essa proposta, né? Está aqui no Instagram, mas eu tenho aqui, vou fechar este para poder averiguar. Acho que está aqui, ó. É essa aqui. Tá aí, achei já. Então essa matéria aqui, ela informa desses 40 anos, né? A matéria é de 2022. Eu não sei se o jornal parou em 2022, quer dizer, durante a pandemia a matéria descreve que ele foi elaborado online, né? Aqui, ó. Tinha algum momento aqui estava explicando isso. E eu não sei se depois ele havia parado de vez e só retornado agora. Eu não creio que seja isso, né? Então, tem outras edições aqui, ó. Vamos ver alguma delas aqui. Esta, por exemplo. Julho de 2025. Então, tem saído esse ano, ok. Mas em anos anteriores eu não sei. Precisaria ter essa informação depois, mas eu não a tenho, né? E me parece que depois da pandemia, então, voltou com mais proeminência aqui, o jornal. Em 2024, sim, acabou de sair da prensa, então tinha em 2024, né, em 2022. Eu não sei, eu vou deixar em aberto isso aqui, tentar depois obter essa informação, e aí se eu conseguir saber se depois da pandemia, logo depois continuou e voltou a versão impressa. Mas o mais importante não era isso nesse caso aqui do vídeo, era mostrar que dois números desse jornal laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, duas edições, dois números, foram específicos com o nome, subtítulo de Zero Zine. Então foi formatado como um zine e falava de quadrinhos. Não chegou a falar de fanzines, né? Mas creio que foi pela esteira daquele período da década de 80 para 90, né? Em que os quadrinhos que estavam vindo no Brasil oficialmente, a maioria era estrangeiro e traduzido aqui, mas que a maioria dos quadrinistas amadores e muitos profissionais também publicavam em fanzines, né? Então, provavelmente os alunos que elaboraram essas duas edições com os respectivos professores trabalharam com esse conceito de que o zine estava muito em voga naquele período, né? Principalmente final da década de 80 para o início da década de 90, em que
os zines brasileiros traziam em sua grande monta muitos autores publicando quadrinhos, né? E aí esses dois números do Zero Zine tem a ver com quadrinhos, né? Então fica aí essa interessante edição dentro de um curso de jornalismo, dentro de uma universidade federal, que é no caso a de Santa Catarina, trazendo um jornal periódico, mas sem uma periodicidade certa, pelo que eu vi, mas de acordo, claro, com o labor, com o trabalho e os estudos dentro dessa disciplina, que primeiro era optativa, depois ficou obrigatória, depois voltou a ser optativa, de jornalismo, compondo um jornal, trazendo esse trabalho, esse labor para os alunos de jornalismo, né? E que fica aí a sugestão para voltarem a fazer algum outro número chamado Zero Zine, chamando de volta um pouco dessa questão do zero também ser, não que seja manufaturado, mas um experimento, né? Experimental, um laboratório. Os zines não deixam de ser também laboratoriais, porque trazem muitas expressividades artísticas, misturas de contextos de textos, imagens, colagens, né? Os próprios livros do Henrique Magalhães, o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, alguns dos livros acentuam essa questão de que os fanzines eles são laboratórios e são também de vanguarda, trazendo sempre inovações. Então fica a minha dica aí para o pessoal do jornal, para que eles tragam de volta uma edição, pelo menos, chamada Zero Zine, agora pós-pandemia, ano de 2025, 2026, no caso, né? É isso. Fica essa dica aí, que vocês acessem aí essas duas edições, podem baixá-las, eu vou deixar a descrição do vídeo dos links aí. Grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.